Eu tenho um recado muito importante para você que assiste os vídeos aqui do meu canal. Eu acabei de preparar um conteúdo poderoso, uma verdadeira mentoria de perguntas e respostas, na qual eu tenho certeza que, se não todas, pelo menos uma delas vai fazer sentido para você, vai tirar a sua dúvida, vai contribuir para o teu sucesso tanto profissional quanto pessoal. Então, em contrapartida, eu só quero te pedir uma coisinha. Deixa um like aí, comenta esse vídeo se fizer sentido e compartilha também. E para você que ainda não me conhece, eu sou Franklin Assis e enquanto advogado criminalista, eu compartilho experiência com advogados, ajudo pessoas que tiveram problemas com a justiça e enquanto faço isso, compartilho aí conteúdo das mais variadas áreas. Se fizer sentido também, se inscreve aí no meu canal, dá uma analisada no conteúdo e se gostou, deixa um like, tá bom? Um abraço, valeu! É muito natural que isso aconteça, até porque em todas as áreas existe o cliente satisfeito e alguns clientes que não estejam satisfeitos com o nosso trabalho. Embora buscamos o melhor resultado, nem sempre o resultado depende de nós. Então, quando um cliente solicita um subestabelecimento para nós, a primeira coisa que eu busco entender é o porquê, se é isso mesmo. Porque na nossa área, na nossa profissão, existe muito aquele advogado que vem plantar historinha na cabeça do cliente e ele vai iludido nisso. Agora, se é uma opção, se de fato ele está convencido de que tem que trocar, a gente passa o subestabelecimento sem maiores problemas. Já precisei me impor, mostrar qual é o papel de cada um numa relação cliente-advogado. Eu, particularmente, gosto de envolver o cliente na tomada de decisão, na construção da tese. Agora, quando isso se torna um problema e o cliente acredita poder avançar mais do que os limites que nós podemos atingir, aí eu sou obrigado a me impor. E já aconteceu sim, de nesta relação cliente-advogado, eu precisar me posicionar de forma mais altiva, de forma mais incisiva, até mesmo para que o resultado que buscávamos não fosse comprometido com o insight que o cliente teve. Bom, lá no início da minha carreira eu não dava muita bola para isso. Mas na medida que eu fui evoluindo, fui amadurecendo, eu passei a entender que sim, é importante você investir numa estrutura, você investir numa boa apresentação. Isso atrai clientes, isso demonstra autoridade. Porém, isso não é tudo, porque de nada adianta você atrair o cliente e não representá-lo à altura daquilo que você demonstrou ser. Esse processo começa desde o primeiro contato com o cliente, quando você examina a causa e abre um leque de possibilidades, tanto positivas quanto negativas. E orienta que tanto uma quanto outra pode acontecer no final. E aonde entra o seu bom trabalho? Primeiro, nas técnicas defensivas que você vai apresentar, na estrutura, na assistência, no diálogo com o cliente. Tudo isso faz parte do trabalho. E romper desde o início com aquela crença de que um bom trabalho somente será feito se um resultado positivo for alcançado. Agora, quando você traz desde o início que o processo também é sinônimo de um bom trabalho, independente do resultado, aí sim, ao final, você demonstra isso de forma muito convincente. Você já deve ter me ouvido dizer que lá no início da minha carreira eu tinha uma mentalidade muito escassa, uma cabeça muito fechada e me preocupava muito em ter clientes, corria atrás dos clientes. E quem corre atrás está sempre em segundo lugar, está sempre atrás, como a própria expressão já diz. A partir do momento que eu entendi que um planejamento a curto prazo fortalece essa bolha da escassez, eu ampliei o meu planejamento e tracei metas anuais. Ou seja, dentro de um ano eu tenho uma meta para bater. Então, se um mês foi ruim, eu sei que no mês seguinte eu tenho que compensar. E ao final, a gente bate aquela meta e o planejamento financeiro sempre dá certo. O primeiro ponto foi acreditar no meu potencial profissional, entender tamanha transformação que poderia gerar na vida das pessoas. O segundo ponto foi investir numa estrutura, porque quando a gente investe numa estrutura, eu tenho margem para crescimento. O terceiro, formar um time, formar uma equipe que te dê condições, como eu disse, de expandir. A meu ver, esses são os principais pontos para que qualquer carreira seja consolidada. Franklin do início era um Franklin imaturo, um Franklin ansioso, um Franklin que imaginava que podia tudo e contra todos, sozinho, no peito, na raça, na coragem, como foi. Mas o Franklin de hoje, ele adquiriu experiência, ele conquistou maturidade, ele superou desafios
Desafios esses que me fizeram entender que um piloto numa aeronave, ele sozinho não é nada. Ele precisa da torre de comando, ele precisa da tripulação, ele precisa de auxílio. Hoje eu entendo que ninguém sozinho chega a lugar algum. Hoje eu me conecto com pessoas, hoje eu estudo mais, hoje eu ouço mais, hoje eu recuo se for preciso. O Franklin de hoje evoluiu muito do Franklin do passado. Respeito a minha história, mas se tivesse que começar, faria totalmente diferente. Eu não diria um discípulo, eu inclusive tenho um parceiro, um braço direito, que é o Dr. Luiz Felipe. E durante muito tempo a minha crença foi transformá-lo no Franklin, mas eu não sabia que cada pessoa tem um perfil, tem um comportamento, cada qual com o seu talento. Então hoje eu olho para ele e vejo um perfil totalmente diferente do meu, cujas habilidades dele se complementam com a minha. E as minhas, da mesma forma, complementam com a deles, e isso gera todo o resultado que nós produzimos. E essa conexão, somada ao restante da equipe, forma um time. Perceba que Franklin Assis Advogados Associados, embora leve o meu nome, sem esse staff, não existiria. Como eu sempre digo, o Franklin de hoje, ele não serve mais no Franklin de ontem, com exceção à experiência do Franklin de ontem. E eu digo isso porque a minha mente ela está sempre voltada à expansão, ao avanço. Eu sou um advogado vocacionado na área criminal, que é o que eu faço. Porém, o meu objetivo maior, cujas metas já estão sendo traçadas, é transformar toda a minha estrutura num escritório full service, de modo que conectado com outros profissionais, cujos propósitos estejam alinhados com os meus, aí sim abrangermos, se não todas as áreas do direito.